Fala aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Luan aqui falando para retomar, né, nossa série de videoaulas, nossa série de estudos, né, da compreensão do nosso organismo, da normalidade do funcionamento do corpo humano. E hoje nós vamos falar sobre um grupo de peptídeos, né, produzidos pelas células do nosso trato gastrointestinal, que tem a função importantíssima de estimular a síntese e a produção, a secreção de insulina, né? Além de, claro, controlar os níveis de glicose na circulação, que são as incretinas. Essas incretinas, como já disse, são produzidas por células específicas do trato gastrointestinal, tá? As células K e as células L, tanto do duodeno quanto da região do íleo, né? E do cólon, né, do íleo, que é a porção final do intestino delgado, e do cólon, ali o seco, o cólon ascendente, que é a porção inicial do intestino grosso, com a estimulação, né, da produção de GIP, né, que é o peptídeo inibitório gástrico, é uma incretina, e o GLP-1, que é o peptídeo semelhante ao glucagon, né, como o próprio nome diz. Esse peptídeo, eles são produzidos a partir de uma superfamília de hormônios, né, do próprio glucagon. O GLP-1, por exemplo, né, liberado, né, a partir do processamento pós-transcricional do GLP-1 nas células L do trato gastrointestinal, tá? Na região do intestino delgado, principalmente na porção ali do duodeno, além também dos neurônios, né, por meio da ação do dipeptilpeptidase 4, que é a enzima que vai formar, né, que vai gerar essa porção ativa, essa estrutura final do GLP-1, além do GIP, que aqui, como essa própria imagem mostra, né, é uma porção do todo, a porção no meio, né, entre a porção N-terminal e carboxi terminal da ProGIP. Então, a partir dessa estrutura, eu vou ter a liberação a partir do processamento pós-transcricional da GLP-1 nas células K. Então, a GLP-1 eu vou ter principalmente produzida pelas células L do intestino, e quanto a GIP ou GIP vai ser produzida aí principalmente pelas células K deste mesmo intestino, beleza? Então, algumas funções principais, gente, das incretinas, substâncias produzidas pelas células do intestino e liberadas na circulação, que vão ter como principal local de ação, né, o pâncreas, mas não somente ele, beleza? Então, as incretinas vão agir no fígado, diminuindo a síntese de glicose, né, daquela neoglicogênese, da glicose, de novo. Eu vou agir no pâncreas, aumentando a síntese e secreção de insulina, aumentando o número e o tamanho das células beta, né? Diminuindo a apoptose, ou seja, a morte dessas células. Então, as incretinas no pâncreas, por exemplo, vai servir, né? Vai ter a função de uma função insulinotrópica, né? Ou seja, ela vai estimular, ela vai favorecer a produção e secreção de insulina pelo pâncreas, consequentemente controlando os níveis de glicose em indivíduos normais, né, e em indivíduos diabéticos. Nós vamos ver como funciona mais adiante rapidamente. Além disso, gente, eu vou diminuir o esvaziamento gástrico, né, as incretinas, principalmente a GLP-1, ela vai trabalhar no sentido de retardar a velocidade, retardar o esvaziamento desse estômago, diminuindo, portanto, o tempo de esvaziamento gástrico. Eu vou diminuir o processo digestório, eu vou diminuir a velocidade com que esses nutrientes passam pelo intestino e, consequentemente, a velocidade com que esses nutrientes entram na corrente sanguínea, especialmente a glicose e a gordura, beleza? Além disso, eu vou aumentar a sensibilidade à insulina em tecidos como o estômago, o tecido adiposo e o tecido muscular, tá, gente? Então, a insulina vai agir de melhor forma, numa eficácia e eficiência muito maior, consequentemente diminuindo o nível de glicose na circulação. Tem funções neuro- e cardioprotetoras também, essas incretinas, tanto a GLP-1 quanto a GIP, beleza? Então, a partir do momento que eu tenho a ingestão de alimentos, tenho uma estimulação da produção de GIP e de GLP-1, eu vou ter
a entrada desses elementos, né, desses peptídeos na circulação, chegando no pâncreas, estimulando a insulina, chegando no pâncreas, só que nas células alfa, né, suprimindo a secreção de glucagon. Eu vou também nas paredes musculares do meu intestino, junto aí com o meu sistema enterogástrico, né, meu sistema nervoso entérico, diminuindo a velocidade com que essa musculatura intestinal, essa musculatura gástrica vai trabalhar. Então eu vou reduzir o esvaziamento gástrico, eu vou reduzir o consumo de alimentos, porque eu vou promover uma sensação de saciedade por maior tempo, já que eu reduzi o esvaziamento gástrico, e a gente sabe que o esvaziamento gástrico, ou o enchimento deste mesmo, é um fator importante, é um dos fatores físicos, né, da sensação de saciedade e fome que os indivíduos sentem. Então, se eu reduzo o esvaziamento gástrico, consequentemente eu reduzo o consumo de alimentos. Além disso, eu vou aumentar a concentração das células beta, como eu já falei, a partir da hiperplasia, ou seja, geração de novas células beta, além da hipertrofia. Eu vou aumentar também essas células beta, esse corpo celular, né, e mantendo as funções desta importante célula produtora de insulina. Então eu vou aumentar, como já falamos, né, melhorar a sensibilidade dos tecidos periféricos a este hormônio, e vou também ampliar a eliminação, ou seja, a saída de glicose da circulação para as células, né, e ser utilizados, portanto, como síntese de energia.